Estamos aqui na sede do Jornal Aperitivo para entrevistar o Dr. Roberto Bob. Muito prazer conhecer o senhor e o senhor estar aqui para conversarmos um pouco sobre política do Brasil, um pouco sobre a vida do senhor, né? E Itajubá também. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui com vocês. Tenho a agradecer o convite e estou à disposição. O senhor é médico cirurgião e gestor especialista em saúde, né? Isso. Ah, e adentrou na política em 2018 como candidato a deputado estadual e depois para prefeito em Itajubá. Como foi a iniciativa para entrar na política? Então, em 2018 eu atuava forte na empresa, tá? E trabalhando com o grupo Crimed, com a empresa, a gente começou a entrar na realidade dos municípios. A gente viu que os recursos, principalmente na área de saúde, eles não vinham para onde as pessoas que realmente precisavam. Eles não iam para a população mais carente. Esses recursos eles se perdiam no meio do caminho. Os recursos que eu digo são emendas de deputados. Né? E a gente começou a ver, sentindo ali na pele, se a gente atuar ali daquela maneira, fiscalizar aquilo, vai chegar mais dinheiro para essa determinada parte da população, vai chegar mais remédios, isso vai virar mais exames para a população, isso vai virar mais saúde. Então aí despertou a vontade de entrar na política justamente para fazer que esses recursos do âmbito federal, do âmbito estadual, chegassem a toda a população dos municípios que realmente precisam daquele recurso. Então, falei, vamos ser candidato, acho que nós temos condições de entrar na política. Eu, graças a Deus, estável financeiramente, não preciso do dinheiro da política para me manter, o dinheiro que eu ganho na minha empresa é suficiente, então eu posso me dedicar o meu tempo à população que realmente precisa de mim. Então, por isso, entrar na política. E é também o conhecimento com os prefeitos, com os secretários de saúde, com os vereadores, deputados e outras pessoas envolvidas com o nosso meio político, me fez entrar como candidato em 2018. E como foi atuar no meio do povo aí? Isso é muito bom. O povo, eu acho que é o nosso objetivo, tá? Que as pessoas que realmente precisam, elas tenham os benefícios da política. Hoje, no mundo que a gente está vendo, os benefícios da política vão para pessoas que já estão pré-estabelecidas, já estão pessoas que têm um grupo de negócios, pessoas que já moram bem, pessoas que têm um estudo adequado, mas a política é para fazer chegar recursos a quem realmente precisa. E isso a gente vê que não acontece, entendeu? Então, por isso essa minha vontade e por isso esse meu relacionamento com o povo, fazer chegar os recursos onde realmente eles precisam. Na Crimed, no grupo Crimed, a gente já faz isso. Por exemplo, nós temos uma verba de um governo municipal. Essa verba nós temos que fazer virar remédios, nós temos que fazer virar exames, nós temos que virar consultas com médicos especialistas e atingir uma gama maior de pessoas. Mas que gama maior? Aquela gama que realmente não pode comprar um remédio, não pode pagar um exame e não pode pagar um médico particular. Com certeza, que é necessário ali, né, que a política pública. Exatamente, política pública voltada para a área de saúde principalmente. Porque tem um déficit muito grande na saúde. Recursos realmente que deveriam ser levados para a saúde, às vezes não são, porque tem aquele desvio que a gente vê, geralmente, os municípios, eles aplicam 30% da sua arrecadação com a área de saúde. E esses 30% são mal aplicados. Eles não são aplicados na prevenção, na urgência e emergência. Às vezes eles são aplicados em aluguéis de postos de saúde, eles são aplicados em compra desnecessária de exames e remédios,
Tá? Por exemplo, compra-se tantas ressonâncias magnéticas, mas será que essas ressonâncias magnéticas é o que a população precisa? Às vezes a população precisa de um simples hemograma. Sim. E não está se injetando recursos no hemograma. Por exemplo, às vezes a população precisa mais de remédios para hipertensão, de remédios para diabetes. Vai-se lá e compra um remédio para obesidade dentro do sistema de saúde. E isso é muito injusto. Muito. Porque quem vai atingir mais obesidade? Uma população que talvez tenha condição de pagar um médico, de comprar um remédio. E às vezes um hipertenso, um diabético, não tem essa condição. Está muito injusto a área de saúde hoje, na nossa região, acredito que no nosso estado e no nosso Brasil. Acaba virando um troféu de números, né? Vamos mostrar os números aqui para ver o que o governo está fazendo, mas acaba sendo que só uma fantasia ali. E não está sendo eficiente. Com esses 30%, qual que é a obrigação de um governo municipal? Ele tem que ter um pronto atendimento funcionando, que atenda toda a urgência e emergência da cidade. Ele tem que ter uma farmácia básica, com remédios que possam atender a toda a população da cidade. E ele tem que ter PSFs e postos de saúde que atendam e façam a prevenção das doenças nas cidades. Essa é uma cidade que funciona, uma cidade que tenha um PSF para cada 4.000 habitantes, postos de saúde ou policlínicas espalhados pela cidade, uma farmácia básica e um serviço de urgência e emergência que funcione 24 horas. Esse é o ideal para o município. Com certeza, com certeza. E dentro desses trabalhos que o senhor fez, ao longo dessa trajetória política, quais assim os que mais o senhor frisou? É questão de saúde, né? Então, por ser médico, eu vou muito para o lado da saúde, eu bato muito para o lado da saúde. Mas a gente também tem que pensar, principalmente na nossa região, Piranguinho, Brasópolis, Maria da Fé, Itajubá, geração de empregos. Nós temos um déficit de empregos muito grande na nossa região. Então nós temos que também procurar políticas para atrair empresa e gerar empregos. Dentro da saúde, o que eu tenho foco, principalmente em Itajubá, que é a sede da nossa micro-região, dos nossos 14 municípios, é uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento que funcione 24 horas e centralize o atendimento de urgência e emergência. Hoje nós temos apenas o Hospital de Clínicas atendendo a urgência e emergência. Ele não dá conta de atender a urgência e emergência dos 14 municípios da micro. Nós tínhamos a Santa Casa antes, mas por um problema político, a Santa Casa fechou o pronto atendimento. Tá? E não temos outros lugares. Brasópolis tem um pronto atendimento, Maria da Fé tem um pronto atendimento, mas são muito simples, carecem de recursos, carecem de exames complementares, carecem até de uma internação que dê melhores condições aos pacientes. Então, nós precisamos de um pronto atendimento unificado, que é uma UPA, receba toda a urgência e emergência de Itajubá, tá certo? E faça o encaminhamento ao hospital e Santa Casa para os procedimentos especializados, que é a propedêutica, tá? A gente precisa também incentivar hospital e Santa Casa que receba os pacientes de urgência e emergência da nossa micro-região, receba com qualidade, com porta aberta, que esses pacientes da nossa região possam ser melhores atendidos lá também. Sim, com certeza. E eu ia até comentar com o senhor a respeito da Santa Casa, que é uma coisa muito importante para Itajubá e região. E tá nessa coisa política ali, nossa, é uma judiação. Exatamente. Por questões políticas, realmente, houve uma pretensão da Santa Casa e um favorecimento ao Hospital de Clínicas, que a direção do Hospital de Clínicas, aliada à política, à atual administração. E a Santa Casa não, a Santa Casa age de uma maneira independente.
Então, a verba, a subvenção para urgência e emergência antes era dividida entre o hospital e Santa Casa. Eram, na época, 250 mil para Santa Casa e 350 mil para o Hospital Escola. Tá? Esses 250 agora passaram para o Hospital Escola. O Hospital Escola recebe hoje 600 mil reais de subvenção para fazer o serviço de urgência e emergência. E a Santa Casa não recebe nada. Por isso fechou o pronto atendimento. Tá? A alegação para fazer isso. A prefeitura, na época, alegou que a Santa Casa não estava fazendo repasse para os médicos. E os médicos estavam deixando de trabalhar e a população não estava tendo serviço na Santa Casa. Então, por isso, transferi todo o repasse para o Hospital de Clínicas. Entendo. O senhor agora virou cidadão tajubense, né? Isso. O senhor era de Barretos e agora ganhou o título, né, honorário de cidadão tajubense recentemente. Deixa eu contar um pouquinho da minha vida, então, para falar como é que eu cheguei aí. Então, eu venho de uma família simples, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe teve que se virar para me estudar, para me poder ter o sonho de entrar na faculdade. Minha mãe se tornou até... Minha mãe não trabalhava, era dona de casa, e meu pai era gráfico, mexia com impressão de jornais, de revistas, tudo. E a minha mãe, ela começou a trabalhar como merendeira. Ela passou num concurso público e foi ser merendeira nas escolas estaduais, lá em Barretos, onde eu estava. E eu sempre estudei bastante, sempre... E tive o sonho de progredir através do estudo. E, graças a Deus, minha mãe, ela foi firme e conseguiu me apoiar nesse sonho. Eu passei aqui em Itajubá. Mas passei, por que eu passei em Itajubá? Porque eu tinha um primo aqui, primo primeiro, né, que até é meu padrinho de crisma, que ele estudava na Unifei, estava se formando em engenharia. Então já tinha um local para me ficar, para me fazer o vestibular, eu já tinha um conhecimento da cidade de Itajubá. Então eu me desloquei de Barretos para Itajubá, prestei o vestibular em medicina em 1988, dezembro de 1988, e comecei a cursar medicina acho que foi março de 1989. Né? E nisso meu primo já tinha se formou em 88, já tinha ido embora, né? E eu continuei aqui em Itajubá. Mas o fato de eu entrar na faculdade, minha mãe ganhando um salário mínimo, eu não tinha condições nenhuma de pagar a faculdade e de me manter na faculdade. Então eu tinha que me virar. A minha mãe falava, meu filho, não vai dar, não tem jeito. Estuda, faz um cursinho, tenta uma universidade federal, tenta uma universidade mais perto aqui de Barretos, que você não tenha tantos gastos. Eu falei, não, mãe, vai dar certo, vai dar tudo certo, eu vou conseguir o crédito educativo. Naquela época era melhor a forma como o governo apoiava os estudantes. Existia o crédito educativo. O crédito educativo você poderia ter até 100% da sua mensalidade paga, e depois de 2 anos que você estava formado, você pagaria com juros a sua mensalidade. Agora é o FIES, né? Agora é o FIES não dá nem, vamos colocar, nem 70% de financiamento da mensalidade, você tem que arcar com pouco. E o FIES, os juros chegam a ser abusivos às vezes. Às vezes você tem gente hoje que a gente está vendo, está pagando mais a mensalidade do que a própria mensalidade da escola. E na minha época não, o crédito educativo era exatamente a mensalidade da escola que você tinha que pagar, entendeu? Se a mensalidade não teve reajuste, você não tinha reajuste no crédito. Então era um esquema totalmente diferente. E daria 100% para você. Você trabalhando, né? Você tinha plenas condições de pagar. E às vezes, como aconteceu comigo, depois de 5 anos, saía programas da Caixa Econômica Federal para você quitar
com desconto até de 50%, 60%. Foi o que aconteceu comigo. Saiu depois o programa de quitação, eu consegui quitar por um valor até mais baixo. Então, para mim, foi muito bom, me beneficiou bastante. Eu agradeço a Deus e agradeço a Marisa, que era gerente da Caixa Econômica Federal na época, por ter sido a minha fiadora, porque eu não tinha nenhum conhecido em Itajubá para ser o meu fiador. Então, o próprio gerente da Caixa, mesmo não podendo fazer isso, se comoveu com a minha história de eu ter vindo de longe e tudo, e foi o meu fiador. E deu tudo certo. Mas voltando ao assunto, comecei a estudar, consegui o crédito educativo, graças a Deus, mas eu ainda tinha que viver, tinha que pagar minhas despesas com moradia, com alimentação, e um salário também não dava, mesmo não tendo que pagar a faculdade. O que eu fui fazer? Fui trabalhar durante a faculdade de medicina. Mas a faculdade é período integral, não dá para se fazer nada. Não dá. Se você quiser fazer, você dá. Eu fui ser barman, que é fazer bebidas dentro do Albatroz, trabalhava nas sextas e sábados à noite, ganhava já um dinheirinho para a semana, para poder se alimentar, e aproveitava um pouquinho da faculdade, da vida noturna. Fui também ser locutor da Rádio Jovem FM, eu fiquei lá de 1991 até 1993, fazia sempre o programa da noite ali, eu entrava por volta de 8 horas da noite e ia até meia-noite, né? De segunda a domingo. Fui também dar monitorias no Colégio Ângulo, que eu dava monitoria de geografia, olha, fazendo medicina, dava monitoria de geografia. Aí eu ficava os sábados de manhã, geralmente das 8 ao meio-dia, dando as aulas e as monitorias do Colégio Ângulo. Me formei. Olha. Me formei, graças a Deus, consegui até comprar um carro para mim, tudo nisso. E depois que eu me formei, eu já passei logo na sequência na residência, aqui em Itajubá mesmo, fazendo cirurgia geral, né? Aí já tinha a bolsa da cirurgia geral, já melhorou, já melhorava bastante, mas mesmo assim eu comecei a dar plantões nos dias de folga meu, dava plantão à noite, dava plantões no final de semana, em toda a nossa região, Santa Rita do Sapucaí, Maria da Fé, Brasópolis. E nisso eu já comecei a conhecer a realidade da região. Já vi a dificuldade que era um plantão de urgência e emergência, a dificuldade das prefeituras de arrumar plantonistas. Às vezes o plantonista ficava doente, o pronto atendimento ficava vazio e não poderia ficar porque é um serviço de urgência e emergência. Aí já me deu o tino empresarial. A gente tem que arrumar uma maneira que essas cidades não fiquem sem médicos. Mesmo que o médico fique doente, o médico sofra um acidente, aconteça alguma coisa, tem uma substituição. E no ano de 2000, eu entrei com a empresa médica e assumi o serviço de Santa Rita do Sapucaí e de Maria da Fé, serviço de urgência e emergência, dando essa cobertura nos plantões. Aí começou a Crimed, que foi a minha empresa, que começou em março de 2000. Mas antes eu tive uma coisa muito importante no ano anterior, que foi o meu casamento. Eu conheci a minha esposa em Itajubá, num baile da enfermagem. Ela era de fora também, ela era de Campinas, mas tinha uma prima que estava se formando enfermeira na Venceslau Braz. E no baile eu a conheci. Namoramos, casamos, e ela foi meu braço direito no início dessa empresa, porque ela fazia toda a parte contábil, toda a parte de escalas, e a gente até brinca, naquela época não existia computador, então tudo era feito na mão, todo livro caixa, tudo na mão, o quanto entrava, o quanto saía, as escalas de médicos eram feitas na mão ou imprimidas numa máquina, como é que chama? Datilografada naquelas máquinas. Então aquilo lá ficou marcante, que a gente fazia tudo isso juntos e eu trabalhava, eu cobria os plantões, cobria os furos de todos os outros médicos. Essa era a minha função na época, cobrir os furos de todo mundo. Além dos meus plantões,
eu fazia o dos outros, ainda fazia a residência médica. Eu não fiquei só em Itajubá fazendo cirurgia geral. Eu fui depois, me especializei em cirurgia vascular, me especializei em cirurgia bariátrica, me especializei em cirurgia por vídeo, que é por cirurgia por aparelhos, fiz medicina do trabalho e fiz gastroenterologia também. Então eu sempre fui me aperfeiçoando nesse meio tempo. Sempre bom. E a empresa foi crescendo, a gente foi pegando outras cidades. Eu, como trabalhava muito mais voltado com a área de medicina, o meu cunhado veio de Campinas para ajudar na administração da empresa. E a empresa foi crescendo, graças a Deus. Hoje chegamos a 54 municípios, chegamos a ter dos médicos listados na empresa que prestam serviço para a gente em mais de 1.600 médicos. Funcionários registrados, nós temos hoje 260 e poucos registrados, que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, administradores, que trabalham junto com a gente. Nós abrangemos a região sul de Minas, abrangemos o Triângulo Mineiro, região do Alto Paranaíba, que é a região de Patos de Minas, e os circuitos das águas de São Paulo, que é ali Socorro e Águas de Lindóia. Então aí, essa é a minha história de vida. E isso tudo que eu falei para você, que me proporcionou a entrar na política. Tudo isso que eu conquistei, tudo isso que o meu trabalho conquistou, tudo isso que eu aprendi nessas cidades, lidando com a população menos favorecida, posso falar população fragilizada, que quando você está com uma dor, você está muito fragilizado e você realmente precisa de um atendimento eficiente e humano. Sim. De urgência e emergência, me fez aprender muito. Tá? E eu tenho esse agradecimento e eu tenho essa meta. É através da política que eu vou devolver tudo que eu consegui na minha vida. Então o senhor aí tem pretensões na política ainda. Claro, eu tenho pretensões. Eu comecei a minha caminhada de uma forma muito humilde, sem apoios de políticos, sem conhecimento de política. Eu falo, eu não sei o que eu caí de paraquedas na política, porque eu não sou político. Eu sou uma pessoa que conhece política, entusiasta da política, mas não me considero um político por não ter as articulações que um político tem. Mas eu vou falar para o senhor, a política em si já diz o nome, né? É a arte ali de você politizar, você ser político, ser cidadão. Então, se sendo cidadão pensando na política, você já está sendo... Exatamente. Mas a diferença realmente de um político atuante, de um político que faz politicagem, é muito grande e hoje está em evidência nos dias atuais. Então, eu peço a Deus, para mim, ter as boas coisas da política e usar sempre essas boas coisas para beneficiar as pessoas. Sim. E se Deus quiser, eu penso nisso. Fui candidato a deputado estadual, fui crescendo, aprendi um pouco com a candidatura, fui candidato a prefeito agora de Itajubá, já também mais familiarizado com a política. Acredito que essa candidatura minha para prefeito foi muito boa para mim. Eu conheci toda a população da minha cidade, eu andei por Itajubá inteiro, vi a necessidade das pessoas, vi o que realmente eles precisam, e o que realmente eles precisam é o básico. Eles não precisam de luxo, eles não precisam de parque, eles precisam de saúde e eles precisam de emprego. Como é que você dá saúde? Levando prevenção, levando saneamento básico para toda essa população. Como é que você dá dignidade para essa população? Não é dando cesta básica, não é doando alimentos. Não. Você dá dignidade dando emprego, conseguindo um emprego para esse pai de família, comprar comida para todos os seus filhos. E isso que é muito importante. Então, um bom político, uma pessoa que realmente quer fazer alguma coisa na política, ela tem que pensar nisso. Ela tem que pensar em gerar empregos. Como é que ela vai gerar empregos? Ela vai gerar empregos fazendo uma administração boa, administrando a arrecadação do município, diminuindo tributos de indústrias, fazendo doação de terrenos,
indo atrás de empresas e mostrando os benefícios que elas vão ter na sua cidade. Nenhum prefeito consegue uma indústria falando do gabinete pelo telefone, não. Para o prefeito conseguir uma indústria, ele tem que ir até essa indústria e mostrar o que a cidade pode oferecer. A mão de obra qualificada que a cidade tem. Itajubá tem uma das mãos de obras mais qualificadas hoje do Brasil, por causa da Unifei, por causa das outras faculdades. É muito fácil trazer indústrias para Itajubá, basta você correr atrás. Uma cidade universitária, né? Tem que ter mais indústrias ali. E a pandemia ainda atrapalhou um pouco essa questão de emprego. Já tá difícil, pessoas acabam não entrando no emprego que queria. Então tem muitos fatores ali que atrapalham, né? Exatamente. Então, e falando sobre Itajubá mesmo, antes da gente adentrar... Acho que eu falo muito, né? Não, é bom as pessoas conhecerem também, né? Esse lado, senhor. Quais as coisas boas que Itajubá tem e as coisas que deveriam melhorar? Eu acho que também entra na questão do que o senhor pensou por Itajubá também. Então, nós somos uma cidade com qualidade de vida alta, o IDH nosso é alto. Por quê? Porque nós temos uma boa educação, tá? Nós somos uma cidade limpa, tá? Uma cidade organizada, uma cidade que tem possibilidade de diversão, de cultura para suas famílias. Apesar de que nós temos uma dificuldade de transporte hoje, tá? A gente fala diversão, nós temos um parque maravilhoso, mas esse parque, muitas pessoas às vezes não conseguem chegar nesse parque. Hoje nossa cidade está muito limpa, nossa cidade está agradável, tá certo? E isso é uma vantagem. Nós temos índices de saneamento, poderiam ser melhores, mas comparados com outras cidades da nossa região, é um índice adequado. Nós temos problema com o transporte, nós vivemos o problema da Valônia hoje, tudo. Mas isso é uma coisa que dá para resolver. Uma ruptura de contrato com uma outra licitação ali, colocando uma empresa que possa fazer mais linhas ali, com micro-ônibus, de uma forma administrativa diferente, isso é a solução. Então, a nossa cidade, ela é administrável, não é uma cidade com dívidas, não é uma cidade que não é administrável, entendeu? E isso é muito importante, isso a gente vê com bons olhos tudo. Só que ela precisa realmente atingir mais pessoas, ela precisa ir à zona rural, essa administração, ela precisa ir aos bairros periféricos. Tem mais coisa para fazer em Itajubá que não seja parque, que não seja cinema, que não seja isso, aquilo. Tem coisa que dá para ser feito. E isso é que eu gostaria e espero que um prefeito faça. Sim, a gente vê isso e já pensa no plano diretor. Então, Itajubá tem um plano diretor? O senhor pensou em um outro plano diretor? Não. Que seja Itajubá tem um excelente plano diretor, mas infelizmente não é cumprido. Tá no Os papel. próprios governantes, talvez os próprios vereadores não conhecem esse plano diretor. E é importante eles verificarem isso, porque... Com certeza. A gente cobrança. vê construções irregulares na cidade e elas são aprovadas pelos órgãos públicos. No plano diretor fala ao contrário. A gente viveu aí problemas de aterramento na cidade, próprio aeroporto, existem muitas questões disso. E o plano diretor é bem claro com tudo isso. Mas ele é claro, mas ele não é seguido. Então não adianta você ter um plano diretor bom se esse plano diretor não é colocado em prática, né? Então nós não temos que pensar em fazer outro. Nós temos que seguir ele e colocar ele em prática. Esse que é o ideal. Que é para dar ali um ensejo futuramente, para ter a longo prazo. Não adianta também fazer nada ali a curto prazo, só por questões assim eleitorais, né? 4 anos e depois não seguir aquilo. Nós fizemos um plano de governo que nós acreditamos ser o ideal para Itajubá. Esse plano de governo foi colocado o propósito e como chegar a esse propósito.
Nós não colocamos nenhuma informação, nenhuma promessa no plano de governo sem que a gente não poderia cumprir, ou sem que a gente não estava mostrando como fazer isso. Tá? E a gente está muito feliz que está vendo partes desse plano de governo nosso serem aproveitados pelo atual prefeito, e a gente está vendo o sucesso disso, dessa medida, ele aproveitar e fazer isso. Tá? Então, eu acho que, voltando ao que você falou das coisas boas, eu acho que na política, se você tiver união, se você esquecer partido político, se você esquecer principalmente direita, se você esquecer esquerda, e você lembrar da população mais carente, vai para frente as coisas, entendeu? Então isso é importante. Eu vi um projeto recente do IPTU social, o que o senhor está achando dele? Então, o vereador Robson, que é o presidente da Câmara, ele está pretendendo colocar esse projeto. Mas talvez não tenha muita constitucionalidade esse projeto, porque a gente sabe, existe uma lei que o município não pode abdicar de arrecadação. Se o prefeito abdica de uma arrecadação, ele pode ser punido. Isso pode gerar improbidade administrativa. Então isso tem que ser estudado. Por exemplo, nós temos o problema dos predinhos ali. A prefeitura agora, dos predinhos das nações, do Moquém, que é um residencial, a prefeitura colocou um IPTU retroativo a 2016 para todas essas pessoas lá pagarem. Gente, elas não estão tendo dinheiro para comer. Como é que elas vão pagar 2, 3 mil reais de IPTU retroativo? Você acha que eles vão pagar? Não existe a mínima possibilidade. Uma solução diminuir, talvez. Então, a solução, talvez, como ela não pode abdicar de receita, ela pode começar a cobrar a partir de agora. E com uma taxa que dê para essas pessoas pagarem, entendeu? Mas também tem pessoas ali que nem acabaram de pagar o seu apartamento ou a sua casa. E esse apartamento, essa casa ainda está na mão da Caixa Econômica Federal, ainda está na mão do governo estadual. Qual que é a obrigação da Caixa Econômica Federal e do governo estadual? Pagar o IPTU enquanto essa pessoa ainda está pagando a sua mensalidade. E isso é previsto em lei. Basta os vereadores se unirem e regulamentarem junto com o executivo essa prática. E os moradores só começarem a pagar realmente o IPTU quando eles tiverem a escritura, a propriedade do bem que eles moram. Tá certo? Aí eles vão ter condições, não vai ter mais o financiamento, eles vão ter condições de pagar o IPTU. Tá certo? E outra coisa, esses 2 anos, isso tem que ser tomado uma medida urgente, para eles não terem que pagar esse retroativo, porque realmente eles não têm condições. É um assunto que tem que ser estudado, muito bem estudado. E sobre a privatização, o que o senhor pensa sobre a privatização dos Correios, Petrobras, Eletrobras? Tá, eu sou um adepto à privatização. Eu cresci através da terceirização de serviços, através da própria privatização. A gente vê um correio hoje cheio de empregados, é uma empresa com muitos funcionários, uma empresa com muita despesa, uma empresa que só dá prejuízo. Quem que paga esse prejuízo? Somos nós, que contribuímos com os impostos que vão pagar. É uma empresa extremamente necessária para o nosso país. Sem ela a gente não vê. Mas em contrapartida a gente olha os Estados Unidos. Tá? A gente vê na área de entrega de mercadorias empresas extremamente eficientes. Tem Amazon, tem várias empresas que a gente vou citar aqui. E essas empresas estão tendo lucro e com uma tarifa menor que a dos Correios. Olha só, alguma coisa está errada. Não, a Amazon agora vai pagar a faculdade dos funcionários. E olha o capitalismo que todos criticam. Exatamente. E você sabia que para você mandar uma carta, isso eu estava lendo, para a Amazon, eu vou te dar um exemplo. Mandar uma carta de Itajubá a Belo Horizonte pela Amazon, você vai pagar 10 centavos.
É fictício, tá? Porque isso não é Não, o sim, monopólio, o correio ainda tem um monopólio. Mas você Ainda coloca vai ter. uma moeda dentro da carta, é uma encomenda. Aí ela pode ir até Belo Horizonte, a Amazon pode levar. Você paga 10 centavos. E se você for fazer esse serviço, mesmo serviço pelo correio, você vai pagar o dobro, 20 centavos. E ainda não tem lucro, o correio ainda tem prejuízo e o dinheiro dos nossos impostos tem que ser aplicados ali para sanar esse prejuízo. Então tem alguma coisa de errado. A gente vê Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce foi privatizada. Hoje é uma das potências em mineradora no mundo. É uma das 5 maiores empresas do mundo na área. Tá? O que ela tá? Ela aumentou a quantidade de empregos, quer dizer, gerou benefícios para várias populações e não tem nenhum uso de dinheiro público lá dentro dela. Tá certo? Não fica por aí. A gente vê os bancos que foram privatizados, o Banespa, o Banestado, vários bancos, o Benge, que foi privatizado. Eles cresceram. Santander cresceu muito nesse meio, contratou mais funcionários e gerou mais divisa para o nosso país. Ainda assim, com o monopólio, ainda vai ter o interesse estatal. Então, o Estado ainda vai interferir de qualquer forma. O Estado, ele é dominante, ele consegue, através de políticas, ele consegue interferir em qualquer empresa. É aquela coisa, a gente pode colocar um mecanismo que as empresas fiquem com capital nacional. A gente não precisa abrir para o capital estrangeiro, entendeu? Mas seja capital particular, não seja capital do governo. Eu acho que tudo que hoje envolve o capital do governo envolve corrupção, envolve aumento de cargos comissionados. Isso tudo é um gasto excessivo. Vide a máquina pública. Hoje, a nossa máquina pública, nós carecemos de uma reforma administrativa. Nós temos muitos deputados estaduais, nós temos muitos deputados federais, nós temos muitos políticos recebendo salário público e não temos trabalho para tantas pessoas. E com a reforma administrativa é aumentar as chances das demissões das pessoas que não estão trabalhando. Então tá fazendo corpo mole, tá ali, não tá trabalhando, então corta. Eu vou te falar uma coisa, todas essas pessoas que estão lá ganhando, ela tem uma outra ocupação. Ali é um dinheiro hobby, né? Que vai, não é um hobby, é um desvio que vai para lá, porque fulano prometeu um cargo para cicrano, que vai render uma renda X, que é uma promessa de campanha, que é isso, que é aquilo. Imagina cortando tudo isso, a economia que nós vamos ter, o dinheiro que a gente vai poder investir na saúde, o dinheiro que a gente vai poder investir na educação. É o famoso cabide de emprego. Então, vindo a privatização, ele diminui essa questão dos cabides de empregos, né? Dos prazos políticos, né? Com certeza. A privatização e a reforma administrativa na sequência. Andando junto. E eu vejo isso, é um voto de cabeça. Lembra aquele coronelismo, aquelas coisas do Nordeste? Hoje existe na cara dura. Ali, você vai votar em mim, então você vai ter, alguém da sua família vai ter o cargo tal XY. Isso acontece tanto no município, quanto no estado, quanto no governo federal. Precisamos acabar com isso. Com certeza. E também vem a questão da reforma tributária, que também atinge o fundo imobiliário, que fica ruim, no caso. É bom para quem está com a renda baixa, porque atinge, né, pessoas com a renda mínima. Então, vindo a reforma tributária, tem essa questão. Como é que você alimenta toda essa estrutura? Como é que essa estrutura de cargos comissionados, de emprego, se alimenta através dos impostos? Se você não tiver uma reforma ali administrativa, ninguém vai fazer uma reforma tributária porque não vai ter dinheiro para pagar toda essa estrutura. Então, está tudo errado no nosso país, entendeu? Então, tudo está complicado ali, tudo está com vício, tudo está, parece que, corrompido, né? Então, quer dizer, a reforma tributária tem que ser feita, mas nenhum governo faz porque não vai ter como pagar os benefícios dessas pessoas. Olha, a gente estava até conversando aqui no começo. Nós temos impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais.
Os impostos estaduais são diferentes em cada estado. Impostos municipais também têm alíquotas diferentes. É uma bagunça o nosso sistema tributário, entendeu? Tem município que arrecada mais que outro município, tem estado que arrecada mais que outro estado. E a unidade da federação não sabe o que as outras unidades estão arrecadando, mas também quer arrecadar. Tá? E isso, a nossa carga tributária vai para 70%, 80% do que a gente trabalha. É muita coisa. Na Europa, não. Na Europa, nos Estados Unidos, os impostos são estaduais. O governo federal e o município não tem imposto, entendeu? São impostos estaduais. E ali, esses impostos são pela porcentagem do ganho. Você paga 1%, 2%, chegando a pagar até 6% do que você ganha ou do que você compra. É um valor justo. Você comprou, é porque você tem dinheiro para comprar. Então, pagou 6% de imposto dali. Aqui não. Aqui você não compra nada, não tem poder de compra nenhum e está pagando imposto também. Um dinheiro que você não tem. Entendeu? Então, está tudo errado. Você tem que acertar isso, ter essa mentalidade. E eu acredito que uma reforma tributária justa é você pagar pelo aquilo que você usa, uma determinada porcentagem, pelo que você está recebendo ou pelo que você está comprando. Isso entra em questão os impostos sobre grandes fortunas também. É um dos pontos também que ainda dá umas dor de cabeça então, ainda. Né? Olha a democracia. Por exemplo, a pessoa não ganha nada. O nada dela, 6% de nada, é nada. Uma pessoa ganha R$1 milhão. 6% de R$1 milhão é X. Cada um vai pagar por aquilo que tem, entendeu? Você unificando as alíquotas. Se você tem muito, você automaticamente vai pagar mais. Se você não tem nada, você não vai pagar nada. E também diminuir a questão dos que recebem menos, porque vai no supermercado e gasta tudo lá. Os impostos já estão todos ali e você não paga tem impostos nada. 2 vezes. O comerciante, a hora que ele leva a mercadoria dele para o Ceasa, pagou imposto. O Ceasa, que é o atacadista, a hora que leva para o supermercado, pagou imposto. E a hora que você comprou a mercadoria no supermercado, você pagou imposto também. Então, quer dizer, num tomate que saiu lá da roça, você pagou imposto 3, 4 vezes. Está errado. Até ia citar o exemplo que até comentei com o senhor do imposto do remédio nos Estados Unidos, que é 0%, no México é 0%, em Portugal 5%, Itália 8% e Brasil 33%, né? Que é um absurdo. O remédio é um bem essencial, isso tem que se pensar nisso, tá? Mas olha o carro, vamos colocar um carro. O imposto que um carro paga no Brasil e o imposto que um carro paga nos Estados Unidos. Mas carro não é um essencial. Mas a indústria automobilística é que mais gera empregos hoje no Brasil. Tá? Se o imposto fosse menor, a gente ia produzir aqui os carros para o mundo inteiro. A gente ia gerar milhões de empregos. Tá? Mas hoje não. Hoje nós compramos os carros da Argentina, nós compramos os carros da China, nós compramos os carros da Austrália. Sai da Austrália para vir aqui. Os carros da GM são fabricados hoje na Austrália. Entendeu? Então, as fábricas da GM estão diminuindo cada vez mais o número de funcionários. Por que está acontecendo isso? Porque o nosso imposto das indústrias automotivas é elevadíssimo, é muito alto. E lá na Austrália quase não tem imposto. Não, a gente vê o exemplo também das cédulas de dinheiro. As que foram feitas fora do Brasil foram muito mais em conta das que foram feitas dentro do próprio país. Então... Como é que você vai competir com a China? Sendo que qualquer coisa que você compra de lá, mesmo você pagando um imposto altíssimo, é mais barato do que é produzido aqui. Então, fica nessa. Pessoal, AliExpress, né? E mudando um pouquinho o assunto aí, o senhor tem ali um apoio, você pensa numa terceira via ou não?
Então, para a presidência, né? discute. Olha, eu votei no Bolsonaro, não me arrependo de ter votado no Bolsonaro, mas eu votei no Bolsonaro como uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de combate à corrupção, uma possibilidade de um Brasil melhor para todos nós. Talvez a gente não tenha tido o objetivo que a gente queria ter, mas eu tenho a certeza que foi o melhor naquela hora, e eu confio que, apesar de coisas erradas, apesar de não estar 100% favorável, está sendo o melhor para o Brasil. Eu vejo com bons olhos a possibilidade de uma terceira via, mas uma terceira via que não seja centrão, que não seja em cima do muro, uma terceira via que nos ofereça também, como o Bolsonaro ofereceu, a esperança, tá? De um país melhor, a esperança de crescimento, a esperança de uma educação melhor, a esperança de impostos, como você falou, de uma reforma tributária que tenha coragem. O Bolsonaro não teve coragem de fazer reforma tributária. A gente espera isso, uma terceira via que tenha essa coragem. Uma coragem de fazer uma reforma administrativa, diminuir a quantidade de deputados estaduais, diminuir a quantidade de deputados federais, ou cancelar o Senado, ou cancelar Não existe necessidade no nosso país de dois poderes a nível federal, legislativos. Não existe isso, nenhum país do mundo tem isso, porque só nós precisamos ter isso e precisamos ter esse custo. A gente não precisa disso. Então, uma terceira via tem que ter a coragem e tem que nos dar a esperança de fazer tudo isso. Mostrar mesmo o que veio fazer, né? Não Exatamente. Só ficar atacando o outro lado, porque muitos fazem isso, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mostra o que tem que fazer e acabou. Você me citou do Moro, né? Talvez o Moro seja uma mesma opção que Bolsonaro, entendeu? Cabeça parecida. Outras pessoas que estão surgindo aí, estão tentando ser a terceira via, elas estão envolvidas com o Centrão, que é o grupo que mais emperra qualquer reforma no nosso Brasil. Então a gente está carente mesmo de um nome, precisamos de um nome e urgente para ir. E eu tenho certeza, se realmente esse nome despertar esperança em todo brasileiro, ele vai ser eleito presidente da República. Porque com a vitória do Zema aqui em Minas Gerais, mostrou que o povo não é bobo, o povo ele está estudando política, ele está estudando o político, vendo se ele tem processos, se ele realmente sabe administrar. Então o povo brasileiro está despertando para colocar políticos honestos, para colocar pessoas honestas lá. Então a gente torce e espera que surja uma terceira via. Mas se não surgir, eu continuo com o Bolsonaro. E tomar só cuidado com fake news, né? Que acontece muito também, né? Aí acaba que... Então, são as consequências maléficas da internet, né? A internet ajuda na informação, ajuda a disseminar conhecimentos, mas consequentemente pode disseminar conhecimento, notícias erradas, notícias falsas. Bom, agradeço a presença do senhor aqui, foi um prazer, né? E disponibilizar o seu tempo para falar um pouco de política, que, né, é importante falar. E obrigada. Eu que agradeço, muito bom conversar com você. Tá? Foi um momento maravilhoso que passamos aqui. Muito bom. Estou à disposição. Aceito o convite de volta. Com certeza, a porta do jornal está sempre aberta. Obrigado.